Fala família Palmeiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro Alviverde. Meu nome é Marco Antônio Rigotti e hoje estamos gravando aqui um pouquinho antes do Palmeiras e Vitória, um jogo muito importante para a sequência desse Campeonato Brasileiro, principalmente porque nessa rodada o Flamengo pega o Fluminense, que é um clássico. O Palmeiras pode encostar ou voltar à liderança, dependendo de uma combinação de resultados, mas a gente tem muito mais para falar do que esse jogo aqui, começando pela final da Libertadores. Não tem como, nós estamos ali há pouco mais de 10 dias da final, então não tem como a gente desligar desse assunto. Até porque hoje teve um grande acontecimento no nosso rival para esse jogo, no Flamengo, que é a ausência confirmada de Pedro para esse jogo. Ele tá se recuperando daquela lesão, né, daquela fratura que ele teve no braço, e agora ele teve um problema muscular que vai o afastar do resto da temporada, basicamente. Pedro está descartado nessa final. E assim, agora falando pessoalmente, para além da notícia, para mim esse é um grande reforço pro Palmeiras, porque o Pedro é sempre um jogador que jogou muito bem contra o Palmeiras. A gente tem a lembrança muito recente desse último encontro entre os dois times do Maracanã, né, em que o Pedro foi basicamente quem decidiu a parada pro Flamengo naquele jogo. Então não contar com ele, e lembrando que o Plata também tá suspenso pra final pelo vermelho, é uma grande vantagem pro Palmeiras, que deixa esse jogo ainda mais apimentado, né? Mas a gente tem mais pra falar para além disso também, porque hoje teve lançamento de camisa. O Palmeiras lançou a sua camisa Avante dessa temporada, essa que tá aparecendo aqui na tela. É uma camisa um pouco diferente da que a gente teve nas últimas temporadas, né? Essa camisa listrada em verde e branco. Eu gostei bastante, assim, tem um quê de Sporting, o quê de Celtic. Eu gosto desse modelo um pouco mais retrô, com a gola diferente. Enfim, pelo visto, teve uma boa repercussão nas redes sociais, né? Principalmente nessa primeiro momento de lançamento dela. E ela, nesse momento, já está à venda exclusivamente para sócios Avante. Você já consegue comprar ela na Palmeiras Store. Não deixando de falar também do jogo de hoje, a gente tem que comentar aqui. O Palmeiras daqui a pouco entra em campo no Allianz Parque contra o Vitória, às 7h30 da noite, horário de Brasília. Numa partida em que, nessa sim, o Palmeiras já tem alguns reforços, alguns jogadores voltaram de suspensão e da data FIFA, e o Palmeiras tem sim que garantir os 3 pontos. Não é a mesma situação do jogo contra o Santos, a gente tem um time e até opções no banco. A provável escalação do Palmeiras passa ali, a maior dúvida sendo o Gustavo Gomes, mas a provável escalação do Palmeiras passa por Carlos Miguel no gol, Kelvin ou Giai para rodar um pouco o elenco, mas provavelmente o Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes ou Fux e Murilo na zaga, GFT na lateral esquerda, porque o Querez jogou recentemente, muitos minutos, não vai para esse jogo. No meio campo nós temos Aníbal Moreno e Andreas Pereira, que volta de suspensão, que foi o grande problema, essa falta do segundo volante no jogo anterior contra o Santos, e o meio campo provavelmente formado por Alan, que também volta de suspensão, Maurício, Felipe Anderson e o Flaco Lopes lá na frente. A gente vai ter ali provavelmente o Maurício fazendo essa função de segundo atacante sombra, aproximando do Flaco Lopes, porque a gente ainda não pode contar com o Vitor Roque para esse jogo. A expectativa é que o Palmeiras vença esse jogo com casa cheia, mais de 35 mil ingressos já vendidos, e depois a gente vai ficar de olho, obviamente, faz parte do campeonato, a gente tá com o secador na mão para Fluminense e Flamengo um pouquinho mais tarde. Essas são as notícias de hoje. Se você ainda não segue, segue o Palmeiras Online, não só no Instagram, como em todas as redes sociais. A gente tá no YouTube, a gente tá no Facebook, como também temos o nosso site palmeirasonline.com com notícias o dia inteiro, todos os dias sobre o Palmeiras. Me segue também @marco no Instagram e avante palestra.